Fala, corretores! Está começando o seu podcast, mais um episódio do Corretor em Foco. E hoje a nossa convidada da noite é Roberta Nunes. Olá, Roberta! Boa noite, Adivino, boa noite, pessoal. Sou Roberta, especializada em financiamento imobiliário. Tenho uma assessoria onde o foco principal é o empreendimento associativo Caixa Econômica Federal. Que é uma das grandes questões aí dos corretores, né? Sim. A gente fala muito em venda, mas tem essa questão do processo de financiamento, que é os bastidores, né? Que ninguém enxerga, mas que é sempre muito burocrático, que é sempre muito confuso na cabeça do corretor. Sim. E é por isso que hoje te trouxe aqui, já com a experiência que já vivida aí no mercado, então te trouxe para esclarecer esses departamentos. Hoje a questão do crédito associativo também, que 80% do que nós trabalhamos é crédito associativo. Sim. Então hoje é uma dificuldade para o mercado, para o corretor em si. Você olha aquele corretor de SFH nato, para ele Sim. vender associativo, Sim. é muito... mais complexo. Para ele colocar na cabeça dele que não tem uma tabela, sim, que a gente eu costumo falar que a gente trabalha o cliente de trás para frente. Literalmente. Né? Então, fala um pouquinho aí da sua experiência no associativo, fala um pouquinho do que você acha aí do crédito associativo, do que mudou, porque mudou muito a questão. Antigamente era muito focado em Minha Casa Minha Vida. Sim. Hoje o associativo não é só Minha Casa Minha Vida, existem outras formas. Me fala um pouquinho aí da sua experiência no associativo. Eu acho que isso é um ponto importante, né? Quando a gente fala de associativo e caixa, a maioria das pessoas associam a um produto Minha Casa Minha Vida, né? E o associativo, dentro da Caixa Econômica Federal, ele não é exclusivo para o Minha Casa Minha Vida. Ele tem, a gente já fez produtos por SBPE e tem o produto misto, que é clientes que atende o Minha Casa Minha Vida e também atende o SBPE. Eu, particularmente, eu acho que o associativo é um financiamento mais seguro para o comprador, falando de comprador, né? É aquele financiamento, né, que a gente sempre brinca com o cliente, que ele consegue esperar lá os 3 anos de construção, dormindo tranquilamente, colocando a cabecinha no travesseiro e dormindo com a segurança de que, de fato, ele vai conseguir pegar as chaves no final. Então, eu acho que é uma modalidade que veio para ficar. O corretor tem realmente essa... Eu acho que não é nem dificuldade, eu acho que existe até um preconceito do associativo, Exato. De quem é SFH, de quem vende o SFH, mas eu acho que se você levar para a mesa as vantagens do crédito associativo para o comprador, eu acho dificilmente ele não se interessar por essa modalidade, né? Porque a gente consegue garantir a taxa de juros para o cliente na frente. Muitos produtos já têm aprovação do crédito, que é uma insegurança do cliente, né? Que o que a gente mais vê é o cliente comprar um imóvel, a vida dele durante esses 3 anos muda e chega lá no final, ele não consegue a aprovação do crédito que ele tinha pretensão lá no contrato de compra e venda. Então, ele também já fica com essa certeza. A escritura, que ele já fica com o imóvel, né? Com a futura unidade já escriturada no nome dele, e que tudo que acontecer durante a construção, mudar de emprego, mudar de taxa, nada disso vai ser revisto no final. E você falou um pouquinho da escritura, vale salientar aqui para os corretores, por exemplo, como que você pega a escritura agora, já recolhendo o registro EBI agora? O que você pega? De fato é escritura? Não é escritura? O que é que você pega no momento? É a escritura. Na verdade, assim, todo o contrato da Caixa, ele tem poder de escritura pública. Sim. Então, a gente vai recolher a despesa de ITBI, despesa de cartório, e vai, de fato, registrar esse imóvel no nome do cliente. Então, quando ele chegar na matrícula, vai sair que é uma futura unidade, porque ainda está em construção. E aí, quando chegar na entrega das chaves, ele não precisa rever isso, né? Não precisa, de novo, pagar a despesa de escritura. Normalmente, o cliente fica confuso. Poxa, mas agora a escritura... Mas a escritura não é quando o imóvel fica pronto? Exato. Normalmente, quando eu compro um SFH que eu financio no final, a escritura automaticamente é no final, porque eu preciso do contrato do banco, do agente financeiro, que tem poder de escritura pública, para eu levar isso para o registro. Então, acaba sendo no final por isso. Só que o SFH, ele tem a particularidade da gente aguardar todo o período de construção
Quando sai o habites da construção, que é de fato quando aquele imóvel está pronto, tem toda a parte burocrática e documental também do empreendimento, para aí sim você começar a mexer com o comprador. Então, quando muitos dizem, né, poxa, mas o associativo não é tão vantajoso assim porque tem a evolução de obra. Só que no SFH não tem realmente a evolução de obra, tem o NCC crescente e lá na frente, após a entrega do habites para o comprador, eu passo a ter um reajuste no meu contrato de 1% ao mês, mais IGPM. Sim. Então, se o meu financiamento ele não sair em 30 dias, que não vai sair, é 1% mais IGPM. Então, em cima de tudo que você deixou, que é INCC, mais o saldo que você deixou na chave. Acumulado. Então, se eu deixei, que normalmente é a parcela maior para o final, mais o INCC, então isso vai estar maior ainda, e vai correr 1% de juros mais IGPM. Normalmente, a gente fala que você vai ficar no mínimo 90 dias tendo esse 1% mais IGPM. Por quê? Porque eu preciso que saia toda a documentação do imóvel para eu começar a tratar a parte do comprador, e o incorporador só vai parar de corrigir quando, de fato, ele receber esse recurso. Então, não basta assinar com o banco, tem que pôr em cartório, registrar, entregar a via do banco registrada, fazer a liberação do recurso e aí sim congela-se o valor. E fora que nós estamos falando assim de um cliente que tenha potencial. Falar de um cliente deu tudo certo. Exato. Se falar de um outro cliente que não deu, que pode não dar certo, que acontece muitas vezes. Sim. Ou então de um cliente que tem um fundo de garantia, que também esse bloqueio só vai poder ser feito lá na frente. Sim. E a utilização desse recurso só lá na frente também. Tudo na frente. Exatamente. Então, como que hoje você lidar com essas questões assim, para reversão, para o corretor entender, porque também você trabalha um pouco, mesmo estando só na assessoria, trabalha um pouco direto com a área comercial, lidando que o corretor ele quer saber do crédito aprovado. Sim. Então, às vezes também tem a parte sistêmica da Caixa, que aprovou o SICAQ, mas aí tem outros passos, né? Sim. Que às vezes os corretores imaginam, então aprovou o SICAQ, aprovou, eu quero saber do meu cliente e da comissão. Na verdade, a Avante, né, que é a assessoria de financiamento, eu coloquei essa empresa no mercado de fato para atender o comercial de imobiliária, de house, diferente da maioria das outras assessorias, né? Porque a nossa parte é uma parte burocrática e um pouco complexa. E eu preciso facilitar isso dentro do pontão. E normalmente a assessoria ela tem aquela distância do comercial e eu sempre brinco, né, que o corretor tem aquela insegurança de que, pô, chegou a assessoria, vai derrubar todo o trabalho que eu fiz até aqui, não deixa sentar na minha mesa, enfim. Então, a gente vem com a proposta de que eu vou falar da parte burocrática de uma forma comercial, né? Sim. Então, vou dar o exemplo prático, que todo cliente vai perguntar, o cliente mais inseguro. Você me garante 100% de certeza que o meu crédito vai ser aprovado? Né? Isso, a maioria dos clientes querem que você bate na mesa e fale. No momento de lançamento, exatamente, num outro momento. Porque nem todo a gente consegue sair já aprovando o crédito. E, normalmente, a assessoria vai dizer, não, eu não tenho como garantir nada que vai ser aprovado, né? Porque depende de sistema, depende de CPF e depende do seu endividamento, várias questões, e começa a desmembrar isso na mesa do cliente. Sim. Então, eu costumo dizer o seguinte, eu garanto a minha parte, você garante a sua? O que é a sua, comprador? A minha parte, comprador, é manter meu nome regular, não ter restrições, não fazer endividamentos a partir do momento que eu compro aquele imóvel, ter um comportamento financeiro, que a gente fala que hoje a Caixa ela não olha só a questão de ter restrição no nome, mas ela olha o comportamento. Então, assim, se eu pago todas as minhas contas em atraso, isso vai impactar de alguma forma. Se eu pago todos os meus cartões de crédito em dia, mas eu gasto muito mais do que o meu salário suporta, vai conseguir ver. Ou também se você não gasta nada, não usa cartão de crédito. Eu não existo no mercado, né? Hoje mesmo eu tive uma reprovação de rente, é isso. O cliente compra tudo à vista, ele não quer ter dívidas, fazer dívidas em seu nome e acaba não sendo visto no mercado. Então, quando a gente vai para a mesa,
o risco existe para tudo, gente. Não só para uma compra de imóvel. Para tudo que você for fazer em questão de empréstimo, vai ter o risco de dar certo ou não. Mas acho que nós, da assessoria e das imobiliárias, que são sérias, tem esse compromisso com o cliente de fazer a venda, de fato, para o cliente que tem o potencial da compra e a gente instruir para que tudo dê certo lá na frente, que seja de um lançamento que é daqui 6 meses ou que seja do empreendimento que já está assinando com a Caixa, que a gente consegue fazer o SICAQ lá na hora, enfim, e assinar lá em 15 dias. Mas eu acho que o importante da assessoria é falar isso, falar o que deve ser falado, né? Exato. E de uma forma comercial. Então, eu garanto a minha parte, se o senhor garante a sua, 100% de certeza. Né? Por quê? Porque o cara precisa ter o compromisso de que, a partir do momento que eu compro um imóvel, a minha vida muda. No sentido de que eu também preciso segurar as minhas compras, não deixar restrição no nome. Eu assinei um empreendimento recentemente que 5 unidades não assinaram porque estava com restrição no nome no dia da emissão da minuta. Então, a Caixa, no dia da emissão da minuta, ela vai consultar se tem restrição no nome. Não tendo, o sistema não libera a minuta. Então, é assim, o cara... É esse compromisso que o cliente tem que ter. E eu acho que essa consciência. Eu estou em tratativa de um financiamento imobiliário. Eu estou prestes a assinar com o banco. Uhum. Isso a gente está falando assim da Caixa, mas se ele também chegar com restrição lá na frente, qualquer banco vai ter esse problema também. A gente acaba falando Caixa porque é o nosso dia a dia. Não, mas assim, porque esse mesmo cliente, se ele não se comprometeu, vai num período menor, que nós falamos de 90 a 180 dias, sim. Imagina se nós estamos falando de 3 anos. Exatamente. Então, assim, se ele não se comprometeu agora, se ele sujou o nome, aconteceu alguma coisa que aí de fato... comercial, assessoria, ninguém vai ter... Não tem o que fazer. Ninguém vai ter responsabilidade sobre isso, a não ser o cliente. Exatamente. É a mesma coisa, vamos supor, às vezes no laudo, é aprovado um crédito no laudo. Sim. Mas o cliente não colocou que ele tinha um empréstimo no laudo, não colocou alguma coisa assim. Uma coisa mais interna. Sim. Como que você vai descobrir? E existe. Às vezes pessoas... Existe, nós estávamos até comentando um dia aqui que tem pessoas que vai no plantão de sábado e domingo achando que a restrição não vai aparecer. Sim, e tem 3 folhas de restrição. Existem essas pessoas. Existe. Então, dividir essa responsabilidade... eu acho que é o correto. Não é que você está sendo... não tendo responsabilidade sobre aquilo que você está falando, mas é porque funciona dessa forma mesmo. Eu acho que o comprador precisa fazer a parte dele. E referente a lançamento, que o cliente muitas vezes ele te coloca, né, numa posição de que se comprometa aqui comigo que vai dar tudo certo, eu acho que quando você fala de uma forma comercial que ele também precisa fazer a parte dele, primeiro que eu acho que ele começa a ter um pouco mais credibilidade no que você está dizendo. Né? Porque às vezes o cliente fica com a insegurança de que, ela está dizendo isso porque realmente é aquilo ou porque eu estou aqui dentro de um plantão de vendas. Né? Então, quando você divide, como você falou, olha, eu faço a minha parte, o senhor faz a sua e aí vai dar tudo certo. E a gente tem mesmo que fazer dar certo, que é o nosso trabalho, é isso, né? Fazer com que o financiamento dê certo. Então, eu acho que o cliente começa a nos enxergar de uma outra forma e a equipe comercial também. Porque assim, quando é engraçado que a venda ela tem uns passos importantes e o cliente, às vezes, ele tem essa questão também de enxergar isso, né? Vamos supor, se tem um corretor, o corretor falou, tal, explicou certinho, comercial, foi lá, falou. Vai à Secretaria de Vendas. A partir dali, ele não acredita em mais nada do que o corretor está falando às vezes. E se não tiver... Ou vice-versa. Esse linguajar, né, de comercial, falar um pouco da assessoria, falar um pouco da secretaria. Time, né? E também a secretaria, também falar um pouco sobre a questão do comercial, de uma forma comercial, as coisas não fluem. Exatamente. Porque a partir do momento que ele vira para você, igual você está falando, se o corretor falou, não, dá tudo certo e tal. Porque é o papel do comercial. Isso. Não, vai dar tudo certo. Pensa positivo. Né? O comercial é isso, pensa positivo, já deu certo, já foi aprovado, já subiu para a consultora, a consultora já aprovou, vamos assinar. Sim. Aí chegou você que tem que fazer a parte um pouquinho mais burocrática. Mais chatinha, né? Isso. É porque assim, a pior parte fica com a gente. Exato. Né? Porque na verdade assim, você vai ter que falar a realidade dos fatos. E vocês, da parte comercial, vende o sonho da casa própria. E eu vou falar a realidade de comprar
né, de realizar o sonho da casa própria. Então, existe o passo a passo ainda aí. E o cliente fica muito confuso quando ele olha a simulação. Porque aquela simulação, para muitos clientes, é a aprovação do crédito. Exato. E aquilo não é corretor, não é a aprovação do crédito. Aquela simulação é a capacidade que o cliente tem de financiar. Conforme o perfil que foi apresentado. Exatamente, conforme a renda que você colocou lá, conforme a data de nascimento, classificação de taxa de juros, tudo aquilo está na simulação e é um passo importante para você sair, que nem você falou, fazer a conta inversa. Espera aí, deixa eu ver quanto ele financia para eu ver o quanto fica menos fundo e ver o quanto vai ficar de fluxo. Mas aquilo não significa que está aprovado, né? Óbvio, a assessoria vai fazer o papel de buscar exatamente aquilo que está na simulação e no contrato de compra e venda. E, assim, dentro de um cenário, eu acho que, de vários empreendimentos que a gente já fez, eu acho que o que, de fato, não acaba tendo um problema ou outro é muito mínimo. É muito mínimo. De que também do cliente não se comprometer, né? Que nem chegou o momento de rodar, eu estou com restrição. Chegou o momento de rodar, eu estou desempregado. Chegou o momento de rodar, eu mudei o meu regime de trabalho, eu não sou mais CLT, eu virei um PJ. Mas já aconteceu alguma coisa assim, algum crédito chegar reprovado para você, você fala, mas nem eu consegui enxergar o porquê foi ter que retrabalhar esse cliente? Já. E você olhar e falar... assim, na verdade, hoje a Caixa melhorou muito nesse sentido de o sistema já responder para a gente... O motivo. Antes não era assim, né? Só vinha reprovado. Reprovado ou aprovado, tal, condicionado, que a gente chama. Hoje, que nem eu te falei, hoje, né, que nem reprovou rente. Então, automaticamente, você já orienta o comercial a pedir para esse cliente ir até a agência de relacionamento do empreendimento e conversar com o gerente, porque ali o gerente vai falar para ele o que ele tem que fazer para a gente tentar daqui 2 ou 3 meses. É porque hoje a Caixa, por mais que é um banco do governo, sim, se tornou um banco como os privados. Total. Então, relacionamento, tudo isso vai levar em conta também. Né? Isso tem peso na hora de você rodar, se o cara já tem um relacionamento com a Caixa, como que é visto isso? Então, na verdade, assim, quando o cara não tem relacionamento com nenhum banco, é esse caso do rente. Automaticamente, eu não preciso ter uma conta na Caixa para eu ser aprovado com a Caixa, porque o foco da Caixa é a habitação. Então, se a gente falar em nível Brasil, ela representa 90% da habitação nacional. Então, é muita coisa. Mas ela está estreitando o crédito, né? Então, assim, a Caixa não quer emprestar para ter inadimplência, né? Porque, às vezes, o corretor acha, tanto faz para o banco. Ele empresta, depois, se não pagar, vai retomar o imóvel, ele cobra juros em cima de juros. Não, a Caixa não quer emprestar para quem não vai, de fato, assumir o compromisso da dívida. Essa questão que você falou do cliente conseguir segurar o comportamento durante 3 anos é muito difícil, né? Porque, que nem acontece da gente receber a venda que vocês fizeram sem a restrição, né? A gente está falando de restrição, que é algo mais fácil de enxergar ali. Esqueci de pagar uma conta. Exatamente. Né? Emprestei o cartão pro meu primo não pagou. Exatamente. Né? Deu algum então, problema. assim, ele vamos falar, em 60 dias, ele chega sem restrição, ele assina o formulário sem restrição, você sobe o processo para uma conformidade que a gente tem sem restrição e na hora da emissão do contrato, ele está com restrição. Então, para você ver que em 60 dias muita coisa acontece, você imagina em 3 anos. Né? Então, a gente está falando, que nem eu dei o exemplo de você ser CLT e depois você virar um PJ ou virar um autônomo, que muda a forma que você vai comprovar a renda para o banco. Isso em 3 anos, gente, a probabilidade de acontecer é muito maior. O que você está falando na questão de 60 dias é isso, que saiu a resposta do Fica Aqui, que é o primeiro passo. Exato. Aí então já saiu a resposta aí, ou até o próprio comercial, ou o próprio cliente. Então já estou aprovado. Aí desliza um pouquinho no nome, ou sei lá, vai financiar um carro. Isso eu acho que a relação da assessoria com o comercial, ela tem que ser cada vez mais estreita, e não como é hoje no mercado. Exato. Cada vez mais distante, parece que são 2 times diferentes. E se você analisar isso, porque Roberto, você tem que informar isso para o cliente. Só que se não tiver no mesmo time, o que acontece? Hoje, se você não andar, o cliente pesquisa muito. Sim. Né? Então, o medo do cliente é o quê? O Google ou te ajuda
ou te detona. Exato. E se você não tiver alinhado e afinado, as coisas não acontecem. Aí fica contraditório e aí acabou para o cliente. Porque o medo do cliente é justamente esse. Sim. É ser reprovado, é cair num golpe, Exato. Não só receber a pensar chaves. Na comissão, não Sim. Receber as chaves, Sim. Achar que ele vai entrar na bola de Exatamente. neve. E aí, se você não tiver isso bem afinado, Sim. que é o que nós estamos falando, desse período de aprovação, né? Aí tem a conformidade. Sim. E assim, a gente fala de financiamento, e até foi uma experiência legal que nós trabalhamos junto nessa época, no ápice. Sim. Então, lá participava muito das reuniões também de financiamento, onde Sim. falava coisas que você mesmo não tinha você, noção, né? mesmo que você estava na gestão, né? A gente já estava na gestão, já estava há um tempo no mercado, Sim. mas que você nem imagina que passa num financiamento, tudo isso, exato. Que tem um passo a passo. Para mim, assim, se aqui aprovou, vai lá para a filinha do agendamento da Caixa. Não. E é ali que começa o trabalho. Na verdade, assim, o SICAQ é uma garantia que o cliente está aprovado? Sim, está aprovado, né? Se a gente falar que não, poxa, a resposta do sistema. É o primeiro passo. Exato. Só que quando tem essa relação mais estreita com o comercial, a assessoria vai dizer para o cliente, é o início, é o primeiro passo. Daqui para frente, até assinar com a Caixa, o senhor vai se comportar dessa forma. Né? Que é tudo que a gente falou até agora. Exato. E tem empreendimentos que demoram um pouco mais e outros um pouco menos para assinar com a Caixa. Nesse período que eu estou aguardando para assinar com o banco, mesmo com o meu crédito aprovado, eu tenho que ter um comportamento de quem comprou o imóvel. Estou pedindo um valor, sei lá, 200 mil emprestado em 30 anos. Né? Então, eu acho que isso também falta um pouco de consciência, não só do corretor, mas até mesmo do cliente. Exato. Poxa, você emprestaria? Se fosse para qualquer um. Põe você no lugar do banco. Você emprestaria para um cliente que entra restrição, sai restrição, entra restrição, sai restrição, o seu comportamento é esse, você está mostrando para o banco, o seu comportamento é esse, 200 mil em 30 anos. Ah, mas ele ganha juros. Tudo bem, mas qual é o risco disso acontecer com esse financiamento e qual que é habitacional? O custo, né? Exatamente. Que o banco vai ter com isso também. Exatamente. Então, aí o cliente normalmente... Não, nenhuma mãe faz isso, né? Normalmente o cliente brinca assim, porque é realidade, gente. É análise de crédito, literalmente. O banco, lógico, ele tem a vantagem dele, porque ele cobra os juros do dinheiro emprestado, mas ele tem que ter um critério para emprestar. Então, fazer o negócio inverso para tentar entender o porquê é tão burocrático. Poxa, mas, não é possível que é assim. Pô, mas que chatice, mas que não sei o quê. Gente, a gente está falando de longo prazo, de um empréstimo a ser pago em 30 anos. Então, tem que ter uma certa burocracia para o risco de inadimplência ser menor. Então, falando um pouquinho do processo, né? Então, o corretor já acha complicado entregar a documentação. Já é uma dificuldade. Já é uma dificuldade. Às vezes, quando entrega com o dedo na foto, dobrado, né? Que é o documento que você vai subir no sistema para ser aprovado. Sim. Mas, por isso que eu falo que existem assessorias e assessorias, né? E hoje eu estou no mercado, que a gente estava até conversando fora aqui do microfone, que o mercado imobiliário ele é gigante. Sim. Né? Então, você começa a conversar com imobiliárias, com incorporadores, com house, de assessoria que para rodar um CKQ, se a foto está torta, eu recuso. Mas eu não preciso dificultar o processo nesse nível. Uhum. Por quê? A gente está falando que o CKQ é o primeiro passo. Precisa estar legível ao ponto de eu enxergar. Óbvio, eu vou transcrever aquela informação para o sistema da Caixa. Mas vai ter um segundo momento que eu vou estar com esse cliente, que é na assinatura de formulários. Que você vai conseguir atualizar a documentação. E mesmo que não precise atualizar, eu consigo tirar uma cópia melhor. Uhum. Então, vamos supor que o cliente deixou o dedo lá na foto, mas não pegou em nenhuma das letras que eu preciso, ou dos números, eu deixo passar. Por quê? Porque no dia que esse cliente sentar na minha frente para assinar os formulários do banco, eu vou falar, o senhor traga o seu RG original, porque eu vou tirar uma foto melhor, uma cópia melhor. Então, eu acho que tem coisas que tem sim como a gente ajudar que as coisas sejam menos chatas e menos burocráticas, e tem gente que vai recusar o documento, enfim, porque tem um cisco na foto que você tirou. Então,
até me deram alguns exemplos, é que eu não lembro agora para falar, mas assim, tem gente que trabalha... Porque a gente vai passar por uma conformidade da Caixa e realmente Sim. essa conformidade da Caixa, ela é criteriosa e muito chata. Só que eu não levo isso ainda aqui. Porque assim, primeiro que esse cliente pode não aprovar e essa compra não ser efetivada. Isso já é um ponto. Sim. Segundo, eu sei que eu vou ter esse segundo momento com o cliente. Então eu não preciso ser a conformidade do banco ainda. Porque eu posso ser um pouco mais maleável e depois eu pensar na conformidade junto ao banco. Então, eu acho que isso falta no mercado. Eu acho que isso... Lógico que tem aqueles, né, que querem rodar com RG e com uma renda, que não dá, gente. E tem também o outro excesso, que é arrumar problema em tudo. Né? Exato, então, a gente tenta ser o meio termo. Não pode ter a falta de documento, né? Mas exatamente, mas eu não preciso... Tem um risquinho, tá dobrado aqui. Exatamente. Por exemplo, um problema grande é a certidão de nascimento, né? Você pega a certidão de nascimento antiga, toda dobrada, né? E tem algumas dificuldades que aí não tem, mesmo que você escaneie, tem um celular legal, Sim. dificilmente vai sair de uma forma... E aí ele vai precisar atualizar isso, porque na conformidade eu vou precisar de um documento Sim. melhor. Mas isso não pode impedir de eu rodar um SICAQ. Porque se eu ficar colocando problema onde já é complexo, o corretor desanima literalmente. Então, o que eu tenho... desanima o corretor, aí o cliente fala, já que não deu certo, não é para não dar certo, né? Exatamente. Entra uma série de coisas nesse... Então, assim, a gente tenta fazer com que o corretor acredite que a gente está ali, de fato, para ajudar e, dentro do nosso, né, dentro das possibilidades, para algumas coisas, ter um segundo momento com o cliente e resolver. Né? Então, tem muita coisa que dá para se fazer dessa forma. Sim. Né? Então, o cara não está com a carteira. Tá bom, mas ele está com o extrato do fundo. Eu consegui ver que ele tem 36 meses de FGTS. Então, a carteira fica para um segundo momento. Eu não vou barrar um processo porque não tem a CTPS, que é obrigatória. Sim. Mas é obrigatória para conformidade. Hoje, a informação que eu preciso, eu já estou conseguindo enxergar no extrato do FGTS. O tanto de recolhimento, o prazo de recolhimento. Né? Para ter aquele redutor ou para ele ter direito a usar o FGTS, enfim. Mas, assim, tem alguns documentos que a gente consegue substituir a informação e que depois eu transformo isso em todos os documentos completos, né? Então, eu acho que isso ajuda o corretor também a enxergar que somos do mesmo time. Sim. Né? Então, eu acho que isso ajuda, né? Você me ajuda a tal coisa. Roberta, mas não dá. Poxa, se dá, dá. Né? Eu sempre falo isso nos treinamentos. Gente, contem comigo. Se é possível, vai ser feito. Se a gente, de fato, falar não, é porque realmente não dá. Né? Não dá, porque, assim, com a experiência também a gente vai vivendo muita coisa. Você falando do Estado Civil. Então, muitos corretores falam, poxa, meu cliente é divorciado, mas não consegue a certidão de casamento, não sei onde está, tal. Esse, para mim, é um documento que eu tenho uma atenção redobrada. Exato. Porque o cliente, muitas vezes, ele se considera divorciado porque ele se separou de corpos. Ele não mora mais com a pessoa, sei lá, 2 anos. E ele considera que ele é divorciado, ou que ele é solteiro, enfim. Só que o estado civil dele ainda é casado, porque ele não divorciou legalmente, ele não averbou isso na certidão de casamento. Então, não dá, gente, para a gente simplesmente falar, ele falou, então vamos acreditar no cliente, vamos colocar aqui que ele é divorciado. Esse tipo de coisa não dá. Porque, né? senão, porque assim, se aparecer a mulher tem que reavaliar, muda a história toda. Não, e eu já vivi coisas que eu sou divorciada, mas eu estou tá em processo de divórcio. Tem menores envolvidos. Eu não quero me divorciar, só ele que quer. Exato. Que aí é aquele divórcio mais demorado. Então, assim, esse tipo de coisa realmente não dá para ajudar. E tem coisas que dá. O que é importante para o corretor entender? O processo habitacional, ele é complexo. E ele é burocrático. O nosso papel é levar isso para o cliente de uma forma mais leve, né? Sim. É chato apresentar toda a documentação? Não, não é chato. Poxa, cliente, essa documentação você tem em casa. O que eu estou pedindo de tão excepcional que você vai ter muito tempo para você ir atrás disso?
Não, eu vou pedir RG, CPF, endereço. E hoje com a internet, então, porque Estado Civil. Pedir aquele CNIS, né? Lembra? Sim, nossa, tinha que ir no INSS. Né? Hoje não, Exato, hoje você faz lá no meu INSS na internet e você consegue. Exato. Então, assim, você não pede nada muito além da rotina dele. Tem clientes mais complicados e outros não. Mas tudo que é pedido é coisa que o cliente tem ali na mão. Chegou em casa do trabalho à noite, ele vai pegar alguns documentos que ele não anda na bolsa e vai entregar. Né? E hoje, pelo digital também, às vezes tem até no celular, já tem. Não, tenho aqui. Alguns clientes têm aquela sorte, né? Sim, não, já tenho aqui. Calma aí que eu vou baixar o Olerite, vou baixar isso. Tem alguns casos você pega, assim. Sim. E também, que o processo, o corretor, né? Que é o papel de vocês, eu tento sempre me colocar no papel do comercial, que para a gente é muito claro, se o cara não tá dificultando a entrega da documentação, ele não quer tanto comprar, né? Para quem é do crédito. Exato. E para vocês que é do comercial, vocês acreditam até o último fio que o cliente, de fato, quer comprar o imóvel, que também cada um está na sua área, exatamente, cada um está na sua área. Mas o cliente que quer, de fato, o imóvel, ele tem pressa de entregar a documentação. Porque ele quer a resposta do crédito, ou a resposta da análise, que nem você comentou do laudo. Ele quer alguma coisa que diz, poxa, eu estou apto à compra do meu imóvel. Né? Aquele que quer, ele de fato entrega. Isso a gente está falando de um empreendimento que já lançou, que aí depois entra a questão do pirata, porque aí realmente o cara não quer entregar, porque nem tem plantão ainda, porque você quer meus documentos. E às vezes acontece isso, né? Uma vez eu fui defender um caso e pro diretor da empresa, chegou lá, eu falei assim para ele assim, esse cliente aqui não tem comprovante de endereço, não chegou e tal. E aí ele olhou pra minha cara e falou assim, se ele fosse nas Casas Bahia, ele não comprava. Sim, é isso. Aí eu falei, poxa, e aí eu tive que, né, aquela coisa da defesa que você falou, tô defendendo, mas de fato são documentos práticos que você tem ali no dia a dia. Não é nada assim. Sim, além. O máximo que vai acontecer é isso, a certidão, que às vezes não averbou, a certidão que tá fora, o cara pode tirar a segunda via. São casos mais específicos que têm essa complexidade. Ou que nem um mais chatinho, imposto de renda. Poxa, não fui eu que fiz, foi meu amigo, eu não tenho mais contato com esse meu amigo, e agora? E a questão também uma coisa que você falou importante, imposto de renda. Tem a Caixa hoje ela tem esse crivo de retificação. Então, o cara alterou endereço, às vezes alterou coisas básicas, mas fez 4 retificações. Sim. Eu preciso dessas 4. Sim. E normalmente o contador ou o cara que fez a retificação só não vai guardar a retificação. Perguntam, Devinho. Você não vai guardar. Como é que faz nesse caso? Então, na verdade, é assim, o porquê que a Caixa quer ver o imposto de renda? Meu cliente é CLT, ele apresentou o Olerite, mas que tanto ela quer ver? E o cliente às vezes também questiona. Mas eu não quero mostrar meu imposto de renda. A Caixa vai olhar o imposto de renda para verificar bens. Então, às vezes, o cliente está enquadrado numa taxa de juros que ele não pode ter imóvel, ele está usando FGTS, ele não pode ter imóvel, e muitas vezes, mas muitas vezes, o cliente conta para a gente que ele tem imóvel no imposto de renda. Que ele declara no imposto de renda aqui. Fala que não tem imóvel, chega no imposto de renda. Mas eu falei que eu não tenho imóvel porque esse imóvel não tem matrícula. Então, por que o senhor pôs no imposto de renda, meu Deus? Você mostrou para a Receita e não quer mostrar para a Caixa, exatamente. Né? Ou senão, eu já ouvi o cliente falar, mas esse imóvel não é meu. Mas o que está fazendo no seu imposto de renda? Se não é seu, por que o senhor declarou no seu CPF? Então, a questão do IR, a Caixa quer ver isso, tá? Bens, né? Aplicações, enfim, tudo isso. Então, assim, quando eu fiz a Receita não diz que você não pode retificar 10 vezes. Sim. E nem a Caixa, tá? Só que ela quer ver as 10. Porque eu posso, nessas 10, na quinta, tirar o imóvel que eu declarei na primeira. Ou incluir o imóvel que eu não tinha declarado na primeira. Sim. E se eu não verificar todas, eu não tenho como saber. Porque eu posso, Aldevino, não declarar na primeira, declarar na quinta, na oitava eu tirar o imóvel de volta. Eu errei, vou tirar. Entendeu? E depois me apresenta a última, que é o que o contador vai brigar comigo e dizer, na Receita só consta a última porque é a que está em vigor. A Caixa é obrigada a aceitar. Corretor? Não. A Caixa não é obrigada a aceitar. Por quê?
ela é um agente financeiro que está te emprestando dinheiro e quem dita as regras, Caixa Econômica Federal. Ainda mais, assim, porque tem essas questões do governo social, que é subsídio, a questão do fundo de garantia, que você não pode ter imóvel no nome. Então, tem coisas que fogem da alçada. Mas vamos supor, é caso simples, e aí o contador não acha. Você tem alguma dica, tem alguma coisa, alguma saída? Então, hoje, o contador em si, ele consegue, através da internet, tirar a receita. Mas a maioria fala que não consegue. Mas ele consegue com certificado digital. Certificado digital. Aí ele vai ter que falar para o cliente, que o cliente vai ter que estar disposto a isso. Que eu lembro também que nós tivemos um problema desse num projeto em São Bernardo, que teve uma questão de mudança de imposto de renda, e o imposto de renda também implicou para nós na pandemia. Sim, né? Porque aí a receita estava fechada, e se você quisesse agendar para ir, que é uma das possibilidades, ir até a receita para eu ter direito a ter o meu imposto de renda, não tinha agendamento na pandemia. Aí você teria que esperar a demanda da receita. Por isso também que eles mudaram muitas coisas e você consegue pegar muita coisa pela internet e o contador consegue, através do certificado digital, ter acesso à declaração. Eu não sei, sinceramente, porque não sou contadora, se ele consegue todas ou só a última. Né? Porque tem essa questão. Isso. Então, às vezes, o cliente, de fato, precisa ir até a receita porque ele vai precisar de todas, se ele não tem nenhuma. Sim. Né? Ou se ele só não tem a última retificada, ok, o contador consegue resolver. Mas para a Caixa vai precisar, se ele tiver 5, 6, 7, ele vai precisar de todas. Todas. Principalmente se falando do Minha Casa Minha Vida. Principalmente do Minha Casa Minha Vida e da utilização de FGTS. Ah, tá. Um cliente SBPE e não vai usar fundo, a gente vai olhar diferente. A habitação é muito cada caso. Caso a caso, né? Caso a caso. Então, assim, a questão do contador, ele sempre vai bater na tecla de que ele sabe o que ele está falando, que na receita está tudo certo, e realmente está. Que é a mesma história do decore e do prolabore, né? O cara emite um decore... Não existe mais isso para Caixa. Exato. Né? Então, assim, não é que o contador está errado, não é que o contador não sabe o que ele fala, é que existe um normativo do agente financeiro que você está pedindo dinheiro emprestado. Então, eu não vou ficar nesse debate com o contador. Eu vou dizer, ok, o senhor está correto. Só que a Caixa, que vai emprestar o dinheiro para o seu cliente, está dizendo que ela não quer assim. Não é que ela está dizendo que o senhor está errado ou a receita está errada. É porque aí depois fica nesse negócio, né? Contador, cliente e corretor. Né? Aí o contador fala, não, tá certo. Telefone sem fio. Exato. Quando vai chegar lá na ponta, que é vocês, assessoria, pronto, o negócio já está de outra forma, tomou uma outra proporção. Sim. Então, assim, nesse caso de imposto de renda, que é um caso delicado, foi até legal a gente explanar um pouquinho, porque, por exemplo, na pandemia nós tivemos o problema também do cara que se comprometeu a declarar e não declarou. E aí, quando ele foi declarar, ou ele pegou o auxílio emergencial, sim, né? E depois ele não queria devolver, então não queria declarar. Ó, se você declarar esse valor, você vai ter que devolver. E a Caixa tinha como saber, né? Através do CPF, gente. Tudo que é do governo, a Caixa tem como saber. Exato. Então, tem coisa que não tem como fechar os olhos ou passar despercebido. A Caixa tem acesso a quase todos os sistemas que a gente tem de benefício ou de crédito. E agora... nessa parte financeira, não sei se isso ainda implica com a Caixa, mas essa questão dos bancos, né, Open Bank, que agora os bancos se conversam, né, os bancos passam a informação de um para o outro. Sim. Implica isso também no financiamento? Sim. Então é aquilo, antigamente eu ia pedir um empréstimo para a Caixa e a Caixa não se preocupava se eu tenho dívida com o Bradesco. Sim. O Itaú não se preocupava. Eu olhava exatamente a questão da Caixa Econômica Federal. Análise de crédito para o banco que eu estou pedindo dinheiro emprestado. Hoje ela aquela perguntinha, né? Você já teve problema com a Caixa? Exato. Essa era a matadora. Você teve problema com a Caixa? Não. Ótimo. Tá salvo. Você não teve, maravilha. Mas assim, hoje a Caixa olha o Banco Central, onde todos os bancos têm que passar informação de empréstimo, enfim. Então a Caixa consegue ver. O que a Caixa não vê é se você teve algum problema com o Bradesco. Então, eu tive um problema com o Bradesco, deixei lá, não paguei, caducou a dívida com o Bradesco. Pro Bradesco, eu não sou um bom cliente, o Bradesco nunca mais vai me emprestar dinheiro. A Caixa não vai fazer essa análise. Né? Ela não, diferente de eu ir no Bradesco, o Bradesco me negar, a Caixa não vai ver isso. Mas ela vai ver se eu tenho dívidas com o Bradesco, Santander, com o Itaú, com todos os outros agentes financeiros.
Que é informação direta de um banco para o outro. Para o outro, exatamente. Não tem, e não só dívida, né? Crédito também. Cartão, gastos, tudo isso, né? Então, eu acho que, assim, uma dica que eu acho importante o cliente, não também assustar o cliente porque ele tem dívida, tá? O que eu mais recebo de pergunta é assim, ó, o cliente falou que tem um financiamento, paro? Não, gente. De 100% dos nossos clientes, 95% tem dívidas. Dificilmente a gente pega um cliente que está comprando imóvel que não tem dívida nenhuma, não tem um empréstimo acontecendo, ou às vezes um financiamento de veículo. Não significa ter dívidas, não ter crédito aprovado. Não é isso. O problema da dívida é ter dívida compatível com o quanto eu ganho para eu pedir mais um dinheiro emprestado. Sim. Essa é a questão. Por exemplo, ganho 5 mil, financia um carro de 3. Aí dificilmente o banco vai aprovar, porque você já está acima de... E antigamente tinha muito isso dos contratos de banco, essas coisas. Não fazer essa análise e aprovar crédito que não era competente nem a renda que ele tinha na época. Exatamente. Né? E também muita gente, para comprar principalmente veículo, forjava a renda, né? Existia muito isso. Né? Então, eu sou amiga do RH, eu quero comprar um carro, eu vou lá pedir um olerite com 3 mil a mais. Fui lá, comprei o carro, deu tudo certo. E o cliente vem com a ilusão que na habitação vai ser igual. Exato, tem muito isso também, né? O cliente altera um olerite e aí tem o recolhimento de fundo de garantia, exatamente. Que aí entra o porquê que a Caixa tem esse critério todo de documentação. Todo critério absurdo de documentação. Porque como a Caixa vê se de fato aquele olerite é verídico? Com o recolhimento do fundo, não tem mágica. O que você ganha, recolhe a FGTS e ela vai ver na conta da FGTS. Dificilmente de uma financeira que você vai lá comprar um imóvel, um veículo. Exatamente. Né? Então, ela não vai entrar nesse mérito. Você está falando que você ganha 6, ok. Ganha 10, ok também, entendeu? E vai te emprestar e ponto. E normalmente é empréstimo a curto prazo. Se o cliente não paga, faz busca e apreensão do carro. É muito mais rápido do que o imóvel, enfim. Todas essas questões. Mas eu acho que tem que tomar esse cuidado de também não assustar o cliente que escreve lá que tem uma dívida. Calma. Já não vai aprovar, né? Exato. Calma, a não ser que seja, como você disse, algo muito... Você olha e fala, se ele preencher num questionário, também vai ser barrado na... Mas eu, mesmo assim, tento. Eu nunca nego por endividamento. Porque a gente nunca sabe como o sistema vai se comportar. Porque o sistema, na verdade, é o quê? Diretrizes que alguém coloca lá dentro. Sim. Eu não sei se isso mudou. Eu não sei se ela está querendo emprestar mais esse mês, se ela está querendo emprestar menos. Que tem isso também. Se abrir, né, que nem a gente brinca, abriu a torneira, fechou a torneira, a gente não sabe. Então, assim, eu nunca vou barrar uma venda por causa de endividamento. Eu sempre vou tentar. Quando esse caquê na frente, maravilhoso. Né? Você pega a documentação, te devolvo, você já resolve ali se vai, se não vai. Quando não é, que o cliente esperou lá 6 meses para de fato aprovar, calma. Vamos sentar aqui. Qual que são suas dívidas? Eu financiei um carro para o meu pai. Olha, você vai ter que chegar, conversar com o seu pai e passar esse carro para o nome do seu pai, junto com essa dívida. E aí a gente vai fazer uma nova tentativa. Então, tem orientações que tem como dar para o cliente antes de realmente deu tudo errado e é um distrato. Né? A gente vai tentar arrumar uma solução. Sim. Porque CPF não se empresta, gente. É verdade. É justamente isso. Né? Até para compra de imóveis, às vezes a gente tinha aquele costume. Mas não tem alguém para compor renda? E quando ele compõe renda com alguém... Exato, porque assim, vamos supor, o cara compôs renda hoje, uma irmã minha. Vou financiar, eu pego uma irmã, um irmão, vem aqui compor renda. Aí ele vem compor renda. Principalmente uma pessoa jovem. Aí depois aí ele casou, vai comprar o dela, há 30 anos aí. E já está com outra taxa de juros, porque já foi beneficiada de alguma forma por causa do irmão que ela ajudou. Exato. Entendeu? E aí já vai ter o impacto da parcela, da prestação no salário, enfim. Então, o ideal não é emprestar CPF para ninguém, para você, principalmente quando você vai estar pensando em comprar um imóvel. E muito menos cartão de crédito. Né? Então, eu já tive clientes que falam, mas mais que o salário, o cartão. A fatura do cartão é mais que o salário. Sim. Se a pessoa paga esse cartão, porque não sou eu que uso, Roberta.
Todo mundo da minha casa. É minha mãe, é meu pai, é meu irmão, é minha tia. Então, assim, ela paga a fatura? Paga. Paga o valor integral? Paga. Só que a análise de crédito não vai ver isso. Que uma fatura do cartão está sendo maior do quanto ela ganha. Você ganha 5, gastou 10. Ou ela está omitindo renda para ter benefício da taxa de juros do Minha Casa Minha Vida. Exato. Ou, de fato, ela não tem a menor condição de comprar o imóvel. Então, fica a dica também. Não emprestem cartão para a família inteira utilizar, né? Porque isso vai impactar numa aprovação de crédito. Sim. Mas eu sempre deixo isso para o sistema me responder. Pode ser que ele enxergue, pode ser que ele não enxergue, da forma que ele enxergue. Exatamente. E falar para o cliente que é importante, sim, observar o endividamento, segurar a partir do momento que está comprando imóvel, mas não assustar que, mediante a isso, não vai dar certo. Né? Que nem eu tive clientes que me ligavam, Roberta, posso trocar de carro? Não, não pode. Você ainda não assinou com a Caixa. Não compra carro agora, espera para trocar. Né? Então, é orientação de fato. Né? Então, se eu posso esperar... Né? Teve cliente que me ligou para perguntar se podia trocar de emprego. Olha, eu recebi uma proposta muito melhor, meu salário vai ser muito maior, troco ou não troco? Poxa, essa é uma decisão muito particular, eu não sei exatamente qual que é a proposta que você teve. Não tem como a gente decidir uma vida pessoal da pessoa. Mas se mudar a classificação de juros, não tem como. Mas eu falo para os clientes também que é engraçado isso, né? O cliente que não é Minha Casa Minha Vida, ele se coloca numa posição negativa do negócio. E tem que ser positiva. Você ganha mais do que a maior parte da população. Exatamente. E o cliente se coloca de uma forma negativa. Não acredito. Eu não tive subsídio. Eu não tive subsídio agora. Poxa, é verdade. Como assim eu não tive subsídio? Olha, que ótimo. Porque você tem uma taxa de... um salário muito melhor do que a maioria das pessoas que estão tentando comprar imóvel. E eu acho que o corretor nos ajudaria muito se tivesse esse jogo de cintura. Exato. Né? Porque eu vejo também muita coisa no mercado que é o corretor inflar o cliente negativamente. Principalmente com assessoria. Ai, nem liga porque ela falou. Só fala bobagem. Tem isso. Nossa, gente, como é pessimista, como é burocrática. Não, gente, a gente é do mesmo time. Olha, segue as orientações dela que vai dar tudo certo. E assim, uma venda não é igual a outra. E às vezes o corretor... Acontece muito também. O corretor fala, não, mas eu tive uma venda que foi... Uma venda não é igual a outra. A conformidade caixa muda anualmente, às vezes até antes do que um ano. Normativo todo 6 meses, seis meses. Então, assim, tudo isso tem essa tensão. E outra coisa, Roberta, preconceito com a caixa. Você já tem ainda? Tem, né? Tipo assim, não vou fazer com a Caixa, porque a Caixa aí falando um pouquinho daquele que já tem uma renda um pouco mais alta. Nós falando de um produto SBPE, né? Que já não é mais o Minha Casa... Quem é mais baixa renda já vai querer se enquadrar. Por causa do logo da Caixa. Só tem na Caixa. Exato. Né? Aí, se não é Caixa, ele acha que por ser Caixa... É um produto popular, é um produto que ele vai pegar fila, essas coisas. Como que é esse comportamento dentro de vocês? Na verdade, assim, eu acho que melhorou, mas ainda existe muito. Né? Então, é assim, hoje a Caixa realmente ela mudou no sentido, né, que nem eu trabalho com a Caixa, antes que nem existia sistema, era uma pastinha que a gente punha toda a documentação e ia aprovar. Você é nova também, né, Roberto? Super jovem. Na agência aprovar o crédito. Então, assim, hoje a Caixa, o que ela fez para atender esse cliente que é fora do Minha Casa Minha Vida? Ela separou o cidadão do habitação. Antes você entrava na Caixa e era uma coisa única. Quem ia lá sacar FGTS, quem ia lá sacar PIS, com quem estava lá para assinar um contrato de habitação. Sim. Então, hoje as agências deixou a parte de cidadão, que é toda essa parte do trabalhador, no primeiro andar. Tanto que, se às vezes, você vê nem caixa junto com o cidadão, que a pessoa vai na boca do caixa, às vezes nem o caixa é no mesmo andar do cidadão. E deixou a habitação no andar exclusivo de habitação. Então, tem o mesmo atendimento, a gente não está falando de personalité, são esses níveis. Mas ela dá o mesmo atendimento de qualquer outro banco, gente, privado. E eu sou muito defensora da Caixa, eu brinco com meus clientes disso,
Porque os clientes, eles adoram o Itaú, adoram o Bradesco. Só que quando eles vão pensar em crédito habitacional, eles pensam na Caixa. Poxa, mas o Bradesco não é tão bom? Tenho conta no Bradesco há 15 anos. O que o Bradesco te ofereceu? O que o Itaú te ofereceu? A Caixa vai sempre te oferecer algo melhor no sentido de habitacional. Por mais que não seja o Minha Casa Minha Vida, a taxa de juros da Caixa hoje ainda é melhor do que os outros bancos, do que os bancos privados. Então, a Caixa foi tentando melhorar, né, melhorou bastante, está em busca dessa melhoria, para também ter o cliente que a gente chama de SBPE dentro da Caixa. Porque interessa para ela, né, ter o cliente que tem lá a renda de 20, de 30 mil. Ela quer esse cliente também, né? Então, ela foi mudando o atendimento. Hoje, os gerentes estão na assinatura, se apresentam, conversam com o cliente. Imagina, antes não tinha isso, esse contato pessoal com o gerente da Caixa, não. Era meio que uma produção, hoje não. Hoje existe o relacionamento. Então, a Caixa, de fato, mudou essa questão. Eu preciso me relacionar com o meu cliente. Eu quero ele como banco de primeira linha, que a gente chama, que é assim, tudo que ele faz é comigo, Caixa Econômica Federal. Então, ela sabe que, para isso, ela precisa ter relacionamento com o cliente. E ela está buscando isso. Está dando telefone celular para cliente ligar, e-mail, coisa que não acontecia antigamente. Era mais... Exatamente. E eu sempre digo que a Caixa, para habitação, sempre vai ser a melhor opção. Então, por mais que eu seja Itaú, que seja Bradesco, seja Santander, analisar o que esse banco que você está lá há tantos anos está te oferecendo, para você não estar lá e estar na Caixa. Né? Eu acho que é essa análise que o cliente tem que fazer. Né? E sempre se colocar no lugar de que eu estou pedindo dinheiro emprestado. Porque às vezes o cliente se coloca no lugar de que... Ele está emprestando dinheiro. Exato, né? Como se a Caixa precisasse do cliente. Precisa, óbvio, ela vive disso. Mas, assim, naquele momento específico, o cliente está precisando do banco, ele está precisando de empréstimo. Então, outra coisa que eu sempre falo, gente, não tem que sentar na mesa do gerente e ficar falando mal do banco que está te prestando dinheiro para você comprar a sua casa. Chega lá no gerente, há 30 anos. Estou fazendo porque é obrigado, porque eu não gosto da Caixa. Eu estou aqui na Caixa. E acontece. Né? Então, por isso que eu falo que tudo é informação. Exato. Então, a gente fala isso na assinatura dos formulários. Não, olha, guarda para você o que você acha do Sua banco. opinião, né? Exatamente, Roberto, a gente brinca. E assim, gratidão por essa noite, né? Acabou? Já acabou, você vê, só passou tão rápido. Eu vou ter que vai ter que voltar mais vezes. E você, corretor, que tem aí uma opinião, uma dúvida, quer participar, né? Quer entrar em foco, vem fazer parte também. Obrigado pela sua presença aqui ilustre, né? Difícil, mas consegui aí. Tenho certeza que vai voltar. Tiver dúvida de financiamento também, pode marcar lá no Instagram, @aldevinodirecões, e aí a gente tira essas dúvidas. Marca outro dia para a Roberta vir aqui tirar essas dúvidas com você. Obrigado, Roberta. Obrigada a vocês.